Iniciar nosso encontro de hoje com o tema o Espírito Santo nos sacramentos do batismo, crisma e ordem. Palavra com Frei Miguel. Vamos dar início a esta nossa pequena reunião aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria, então, iniciar esse momento, sobre o assunto aqui dos sacramentos, que são batismo, crisma e ordem. Mas primeiro fazer uma pergunta para saber se vocês estão bem na catequese. Quantos sacramentos nós temos? Contando os dedos lá, 1, 2... 7. 7, nossa, mas... 7. Então, 7. Então, vamos lembrar quais são eles? O primeiro é o... Batismo. Segundo? Eucaristia. Eucaristia. Terceiro? Crisma. Quarto? Ordem não, é confissão. Penitência. Pode ser matrimônio, ordem, tudo faz. Matrimônio. O quinto? Ia falar na ordem. Enfermos. Aí os outros são os que são permanentes. Vamos lá. É o que você só pode fazer depois que você faz a primeira comunhão. Qual é? São. Qual foi? Alguém? É a confissão. Confissão, exatamente. Você só pode fazer quando você vai fazer a primeira comunhão. Confissão. E o último, que é para o fim da vida, qual é? É o São dos Enfermos. São dos enfermos. Antiga extremunção. Extrema-unção. Extremunção, que era chamada de extremunção. Mas agora, o que é que difere o batismo, o crisma e a ordem dos outros sacramentos? Porque essa separação que foi feita não é à toa. Mas por quê? Muito boa essa pergunta. Muito boa, pergunta, né? Muito boa. Difícil resposta. Nossa! Estou curioso para saber a sua resposta, Frei. Mas é que eu não sei, por isso que eu perguntei para vocês. Vou ficar olhando para a cara do outro aqui, esperando quem responde primeiro. Vamos ver quem bate, como é que bate na lâmpada primeiro. Vamos ver. Muito bem. É o seguinte. A primeira coisa. O batismo e o crisma, nós vamos colocar ele como um só, tá bom? É melhor. Porque, na verdade, o crisma, ele é uma continuidade do batismo. Afinal, uma outra coisa que a gente sempre fala é o quê? Que aqui o crisma é? Confirmação. Confirmação do batismo. Porque, lembrando que nós temos 3 sacramentos que são chamados de sacramento da iniciação. Vocês se lembram disso? Não é. São os sacramentos da iniciação? Quais são? Que é o batismo. Batismo. O batismo, a Eucaristia. Eucaristia. E a confissão. Não. Crisma. E a crisma. E o crisma. É confundir mesmo. Porque esses 3 são chamados então, de sacramento da iniciação. Então, o que é desejado, então, que todos os cristãos, todos os católicos, que hoje só falar cristão é um problema, mas todos os católicos, o desejo é que todos tenham pelo menos esses 3 sacramentos. São os sacramentos da iniciação. O nome de sacramento da iniciação
ele vem lá desde o início da igreja. Porque antes da igreja se reconhecer como uma igreja sacramental, era chamada de uma igreja mistérica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque todas as religiões, tanto as gregas, quanto as indianas, quanto as religiões, pode colocar de peça, qualquer religião, elas eram chamadas de mistérica. Por que mistérica? Porque só as pessoas nos mistérios podiam participar da religião. Na igreja, você tinha como isso? Por exemplo, quando você tinha uma celebração de missa, isso mais ou menos acontece até o século IV, até o século III. Vocês conhecem o termo catecúmenos, não conhecem? Os catecúmenos? Porque você tinha os rudes e você tinha os catecúmenos. Os rudes, as pessoas que eram interessadas em conhecer a religião. Então, eles eram levados para conhecerem a missa, né, quando tinha a missa. Então, mas esses rudes não podiam participar da segunda parte da missa. Como é que nós conhecemos a segunda parte da missa? Vocês se lembram? Liturgia eucarística? Isso. Não podia participar da liturgia eucarística. Só podiam participar da liturgia eucarística os batizados, que eram os iniciados. Não entendi como é que é? Porque não deu para escutar direito a pergunta. Alguém perguntou alguma coisa? Essa pergunta não, Foi um ruído no áudio do Ricardo. Tá ok. Então, então só podiam participar da segunda parte da missa os batizados, nem os catecúmenos, nem os que estavam sendo preparados para receber os sacramentos, podiam ser, ou seja, apenas os sinais, porque nessa época ainda não tinha sacramento, ainda não era dado o nome sacramento, podiam participar da segunda parte da missa. Porque é na segunda parte da missa é que você verdadeiramente celebra o mistério. É porque o mistério está na encarnação do Verbo, está na presença do Verbo, e se faz presente na Eucaristia. Tanto que um grande problema que existia, não vão dar risada não, hein? Olha lá. Mas a questão é que você dizia que você comia o corpo e o sangue de Cristo, não é? Então, os romanos, aqueles que não participavam da celebração e que estavam querendo falar mal dos cristãos, diziam então que os cristãos comiam gente, né? Comiam umas pessoas, porque como é que é? Como é que come o Cristo? Como é que come o corpo? Como é que come a carne? Como é que come o sangue? Tinha sacrifício. E os sacrifícios, lembrando que era uma coisa comum nas religiões, o sacrifício sangrento, né? De matar animais, de matar pessoas também, era muito comum. Então, mas também esses sacramentos, o batismo, o crisma e a ordem, elas têm uma característica também muito forte, que se chama de imprimir caráter. Vocês já ouviram falar isso? Imprime caráter. O imprimir o caráter te deixa uma marca. Mas eu estou querendo falar aqui o batismo, eu estou falando batismo e crisma, ser uma coisa só, porque no início da igreja, você recebia o batismo, a Eucaristia e o crisma numa só celebração. Ou seja, um correspondia ao outro.
e a ordem já era uma coisa mais posterior. Mas, então, o crisma, o batismo e o crisma, eles têm, porque aqui quem imprime caráter é o batismo, não é o crisma, é o batismo. Mas agora, o que é imprimir caráter? Vamos dar um exemplo. Você hoje em dia está tendo uns processos aí que querem acabar com isso. Você sabe aquela coisa de marcar gado? Você coloca o ferro lá para marcar o gado? Aquela marca, ela desaparece? Não, né? Ela fica lá presente. Porque a marca é para quê? É para mostrar a quem pertence, né? Aquela presa, aquele animal e etc. Os soldados romanos, quem viu aquele filme O Gladiador? Todo mundo aqui viu? Nesse filme Gladiador, não tem um momento lá que como é que era o nome do Máximos lá, que é o Máximo do Gladiador lá? Não tem uma hora que ele está tentando tirar a marca, né? Tem até o negrão lá, que é o amigo dele, que fala, nossa, assim você vai acabar, vai zangar os seus deuses, etc. Tal. Mas então, aquela marca que era colocada no soldado, que era para dizer a quem ele servia, que era o imperador romano, ela era uma marca também que você não se apaga do corpo, fica permanente lá. Tanto que ele estava até se ferindo, né, para tirar a marca, porque não tinha como tirar. Então, essa marca é chamada de sacramentum. Né, no latim é sacramento, marca. Existe um termo também porque o sacramento, na verdade, é um contrato, onde você vai dizer das suas atribuições, dos seus deveres, dos seus direitos também. Existe um termo que você até fala quando você vai fazer acordo com alguém, você fala, vamos sacramentar esse, né? Quer dizer, vamos tornar oficial, vamos, né? Então, para você sacramentar, o que você faz? Você assina, porque você deixa lá uma marca, e essa marca ela é permanente, não é? A sua assinatura ali é permanente. Pode ser que no contrato esteja a validade, até que tempo aquilo é válido, mas a sua assinatura vai estar sempre lá. Então, o batismo vai se dizer que nós só recebemos este sinal do Espírito Santo em nós. Então, fica sendo uma marca indelével. Já ouviram falar esse termo também? Marca indelével. O que é a marca indelével? É a marca que não sai. É a marca que não sai. Ou seja, é a marca para a nossa salvação. Por isso, o Espírito Santo, ele vem em nós e faz morada conosco de uma forma permanente. Ele não sai de nós. Por isso que nós somos chamados também de templos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós pelo batismo. Pelo batismo. Por exemplo, sacramento. Você se lembra do que quer dizer sacramento? Calma. Fala um de cada vez, porque senão não dá para escutar. Vamos lá. O senhor explicou há 2 minutos atrás, né, do sacramento, você está afirmando algo, concordando com algo? Não, mas isso é um sacramento no sentido ético. Né? Mas o sacramento, quando nós falamos né, no sentido de dentro da igreja, é
o sinal, Invisível. o sinal da graça eficaz de Deus. Ou seja, é um sinal que realmente acontece. Não é uma coisa que você assinala e só vai acontecer se você acreditar. Só vai acontecer se você aceitar. Sabe aquela coisa de dizer, acontece só porque eu tenho fé. Não. Você recebe. Você recebe realmente, mesmo se você não acreditar, você recebe. É como, por exemplo, um presente. Você, num aniversário, você pode receber um presente, não é? Você recebe um presente, mas você tem várias opções para um presente. Você pode abrir, você pode não abrir, você pode usar, pode não usar, você pode guardar, você pode jogar fora, não é assim? Você pode dar para outro. Mas o presente foi dado. Mas o presente foi dado. O que você vai fazer com aquilo que você recebeu é você que sabe o que vai fazer. Um outro exemplo que nós temos que é mais, talvez seja mais eficaz, por exemplo, seja mais explícito naquilo que eu quero falar, se a gente for naquelas histórias cavaleirescas, onde você tem o rei, né? Isso acontece ainda hoje, mas você faz a pessoa se ajoelhar e fala, eu te nomeio Sir tal, tal, eu te nomeio cavaleiro, faz assim com a espada. Aquele sinal que o rei faz, torna realmente a pessoa aquilo que ela está falando. Agora, se ela vai ser um bom cavaleiro, se não vai ser, e etc., isso é outra história com ela. Mas ela vai ser o quê? Cavaleiro. E vai ser sempre conhecido como cavaleiro, mesmo que seja expulso do, sei lá, do círculo dos cavaleiros, do clubinho, sei lá o quê. Mas, o que acontece? Então, são sinais que realmente se realizam. Por exemplo, no batismo. No batismo, qual é o sinal? Vocês se lembram? Desculpa, Frei Miguel, cortou a pergunta. Poderia repetir? No batismo, porque então os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus em nossa vida. No batismo, qual é o sinal? A água. É a água. Porque, na verdade, por exemplo, se você não tiver muito tempo, você tiver tempo de guerra, não sei o que, estiver batizando uma criança, é só você botar água nela. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pronto, já batizado. Não precisa de todo aquele ritual, não sei o que. Aquele ritual pode acontecer, deve acontecer para dar um sentido ao que está se realizando. Mas o batismo é a água. Mas a água é o Espírito Santo? A água é o Espírito Santo? Não. Mas ele é o sinal do que acontece com o Espírito Santo. Porque a água, ela lava, a água, ela penetra, a água tira as impurezas. Ou seja, você utiliza dessa propriedade da água para dizer o que acontece com a graça de Deus que a criança ali recebe, que é o Espírito Santo. E aí, quando você faz o crisma, o sinal você já recebeu. E é no batismo. E é no batismo. Você apenas está confirmando na crisma o quê? E você realmente assume esse sinal em sua vida que você recebeu. Tanto que você geralmente chama na crisma os crismandos de soldados de Cristo. Aqueles que estão na linha de frente para lutar pelo Cristo, para proclamar sua palavra com a sua própria vida, né? Então mostra essa questão do você botar a cara à tapa por causa de Cristo. Essa que é a ideia do crisma, de você
Porque o batismo, se a gente for falar, marca o quê? O nascimento da pessoa na igreja. É o nascimento da pessoa para Deus. O crisma é apenas para dizer, então, no crisma, então no batismo você tem o nascimento. No crisma você tem o amadurecimento da fé. Quer dizer, eu cresci dentro dessa fé, eu experienciei as coisas dessa fé. Olha, e realmente hoje eu quero dizer o quê? Eu sou realmente católico. Eu quero continuar a caminhar. Sabe, eu quero realmente viver aquilo que eu aprendi. Eu realmente creio em Jesus Cristo. Eu creio na igreja. Né? Você quer fazer realmente parte do corpo místico da igreja. Né? Porque nós, como igreja, nós somos membros do corpo místico. Porque Jesus é a cabeça e nós, os membros. O batismo com o sacramento, ele tem essa importância, porque uma pessoa que não é batizada não pode receber nenhum dos outros sacramentos. Você só pode receber os outros sacramentos pelo batismo, porque o batismo é a porta de entrada para a vida em Deus. Então, não há vida em Deus se não for pelo batismo. Aí se pergunta, aí nas outras religiões cristãs, onde então está todas as outras que você é batizado? Depende. Porque existem religiões cristãs onde você aceita o batismo e outras que não. Por quê? Porque o batismo tem que ser feito na mesma intenção da igreja, de tornar a pessoa filho de Deus. E o batismo das outras igrejas que podem ser aceitos, também tem que ser feitos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Prestem atenção. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em nome das 3 pessoas. Se você batizar sem um E, é inválido o batismo. Então tem que ser em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então você não pode batizar, eu te batizo em nome dos 3. Eu te batizo em nome de Jesus. Deixa eu ver, Pai, Filho, Espírito Santo. Vai te batizar em nome do Pai. Te batiza em nome do Espírito Santo. Não vale. Tem que ser em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tanto que lá no Google, o nosso hoje em dia pai sabe tudo, ali você pode colocar ali batismos ecumênicos, batismos aceitos pela Igreja Católica. Aí vai aparecer um monte de igreja, vai aparecer o nome de algumas igrejas em que o batismo é aceito dentro da Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega, ela é separada da Igreja de Roma. Vocês sabem disso, né? Então, mas todos os sacramentos que ela exerce, que ela pode dar, são aceitos pela igreja. Porque tudo que ela faz é do mesmo intenção da igreja. Ali, os problemas, se chamam um problema chamado filioque, podia ser o nome para uma outra reunião, que também tem assunto pra caramba aí. Mas filioque quer dizer, porque foi um problema de dizer se o Espírito Santo ele foi dado por Deus ou pelo Jesus. Qual dos dois? Quem mandou o Espírito Santo? A briga foi essa. Então, por causa dessa briga, dessa discussão que teve,
Então a igreja ortodoxa falou, tá bom, já que a igreja católica entende assim, vocês entendem dessa forma, nós entendemos dessa, ficamos com essa. Tá bom. E dividiram tudo. Como teve também uma época em que há uma discussão que teve muito grande, é que teve um pintor que fez um crucifixo de Jesus crucificado, só que na cintura dele estava amarrado uma bolsinha com dinheiro. Então, uma grande discussão que teve foi o quê? Se Jesus morreu rico ou pobre. Como é que pode uma coisa dessa? Qualquer coisa. Eles queriam descobrir o quanto que tinha no bolso de Jesus, né? E olha, ainda bem, eu acho que Judas Iscariotes não tinha visto essa bolsinha, viu? Eu acho que nem os soldados romanos que espancaram Jesus. Para deixar... Mas vou te dizer, viu? Mas tinha cada imaginação. Mas as discussões, elas eram, assim, enormes. Como teve aquele que falou também que um gnóstico, lá no início do século II, da era cristã. Mas ele falava assim que o Espírito Santo, aliás, Jesus, quando morreu na cruz, ficou o corpo, mas o Espírito Santo foi embora. Ou seja, só morreu ali Jesus e o Deus que estava em Jesus caiu fora, porque para ele sofrer, que é isso, ó, uma banana para vocês. Então, era um problema, filho. Aí tinha cada uma que falando que Jesus não era o mesmo Deus do Antigo Testamento. Tinha discussão de tudo. Mas, voltando para o nosso assunto. Então, o batismo, vocês entenderam o que é, né? Agora, a ordem também imprime caráter. Porque ela deixa uma marca também indelével. Ou seja, uma marca que não pode sair da pessoa que é ordenada. Que é uma marca que o configura a Jesus Cristo. Que o configura a Jesus Cristo. Então, mas na ordem, nós temos 3 graus de ordenação. Vocês sabem quais são? Qual é o primeiro grau de ordenação? Vocês se lembram? Diaconato? Acho que não sei se é assim que se fala. Nota 10 para Ana. Diaconato, isso aí. O segundo grau. Sacerdote? Graças a Deus alguém acertou. Graças a Deus. E o terceiro? É para virar bispo, mas Bispo, não sei qual é o termo. Não é para virar bispo, é bispo. É bispo. Terceiro grau é bispo. Porque senão vai ficar esse negócio também vira, na ordenação, não tem, vira uma hora, vira diácono, outra hora vira padre, outra hora vira bispo, não é assim. Todo sacerdote também é diácono e todo bispo também é sacerdote e é diácono. Não tem como, né? Você apenas cresce no grau da sua responsabilidade. Porque é acumulativo, né? Você vai acumulando, né? É acumulando, fica pesado pra caramba. Vai acumulando. Então, mas o diaconato, ele é o quê? Ele é o serviço dentro da igreja. A diaconia, como era chamado antigamente. O serviço dentro da igreja se caracteriza pela caridade. Nós temos isso aí lá nos Atos dos Apóstolos, quando nomeiam 7 diáconos, né? E aí, entre eles, Estevão, que foi o primeiro mártir dentro da igreja. Mas os diáconos, porque eles foram nomeados, eleitos por quê? Porque para servirem as viúvas estrangeiras. Porque o judeu, na verdade, o judeu tinha um problema com o estrangeiro, né? Porque eles não podiam se aproximar de estrangeiro. Não podiam sentar na mesma mesa com o estrangeiro, né? Essas coisas. Porque aquela história de nem grego, judeu, nem homem ou mulher, vem com Paulo. Mas na época com Pedro, esse pessoal todo, não podia chegar perto de
estrangeiro. Mas então nomearam também 7 estrangeiros como diáconos, entre eles Estevão. Então, o diaconato então, está no serviço. Então, você tem o serviço, hoje em dia que você fala, o da caridade, você geralmente designa diáconos para ir para hospitais, para ajudar nas assistências sociais, né? Você também indica para ficar acompanhando os cemitérios, para fazer recomendação de culto. E você também tem auxílio no altar. Auxílio no altar. E sendo também que o diácono, isso é dever do diácono, de proclamar o evangelho nas santas missas. Tá? Porque ele tem que sempre, é ele que proclama o evangelho quando ele está presente numa missa. Nem o padre e nem o bispo podem fazê-lo. Quem tem que fazer é o diácono. Sendo que o diácono, ele seja para o padre, ou seja para o bispo. Mas quando existe uma celebração o bispo e o padre, quem vai proclamar a palavra é o padre. Mas o padre também tem que pedir a bênção para o bispo. Agora, quando são 2 padres juntos, já que eles são do mesmo grau, eles não precisam pedir bênção um para o outro para celebrar isso. Para fazer a leitura do evangelho, desculpa. Então, você geralmente quando vê um monte de padre no altar celebrando, sai um ali de repente do altar de onde está, da cadeira onde está, e vai, então, vai ler a Bíblia, ler o lecionário. Mas, fora isso, quando tem um bispo, padre, bispo, diácono, padre, diácono, aquele que é de grau menor, sempre tem que pedir a bênção para aquele que é de grau maior. Claro que se tiver o bispo, o padre e o diácono tem que pedir a bênção para o bispo. Vocês entenderam isso? Então, isso é um dever do diácono. Então, o diácono, se guardem bem, é o serviço da caridade e do altar. Essas 2 coisas são específicas do primeiro grau de ordenação, que é o diaconato. O segundo grau da ordem, desculpa, é o primeiro grau do sacramento da ordem. O segundo grau do sacramento da ordem, então, é o presbiterato. É o padre. O padre, ele está para administrar os sacramentos, principalmente a Eucaristia. Porque o padre, quando ele é ordenado em persona Christi. Né? Ou seja, ele vai exercer o seu ministério na pessoa de Cristo. Mas esse ministério, ele recebe pelas mãos de quem? Do bispo. Você não pode ter padre ordenando outro padre. É sempre o bispo, porque o bispo é ele que detém todos os ministérios. Tanto que quando você tem ordenação de bispo, você tem que ter no mínimo, são 3 ou 2 bispos? Ordenação de bispo? É. 33. São 3 bispos isso. Para ordenar, 1. São 3 bispos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quem é quem entre eles, eles decidem. Mas o problema, então, tem que ter os 3. Vocês já viram uma ordenação de bispo? É interessante. Tem um momento que você coloca a Bíblia em cima do bispo, tem umas orações que você faz, tem umas coisas diferentes lá. Interessante. Um dia, se tiver oportunidade de verem por aí, o bispo vai ser ordenado em tal lugar, e for perto, se vocês puderem ir, podem ir lá para ver como é interessante.
é diferente da ordenação do padre, né? Claro que a ordenação de diácono do padre se difere também de algumas coisas diferentes, mas do bispo é muito diferente das duas. Tem coisas bem mais específicas e interessantes. Mas então em todas essas sacramentos, quem infunde esse caráter em nós é o Espírito Santo. Porque toda ação dentro da igreja só pode ser por ação do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o Espírito vivificador da igreja. É o Espírito Santo quem dá vida à igreja. Só que, pelo batismo, todos nós recebemos um sacerdócio. Todos nós cristãos batizados, o que acontece? Nós recebemos o sacerdócio comum dos fiéis. Por quê? Porque quando nós somos batizados, você se lembra o que é que nós recebemos? Os 3 caracteres que nós recebemos? Um é sacerdote. Dá-lhe uma, dou-lhe duas. Você lembra daqueles caras lá que se chama Daniel, Isaías, Elias? O que esses caras eram? Sacerdócio, rei e profeta, né? Profetas. Profetas, então. Então nós somos sacerdotes, profetas E rei. Rei. Rei, isso. Não é rainha, não, é rei. Mulher está fora da jogada. É só rei. Por quê? Porque todos nós participamos da realeza de Jesus. Né? Sacerdotes, porque a nossa vida ela é oferecida em sacrifício. Sacrifício. Vocês se lembram o que quer dizer sacrifício? Eu já expliquei para vocês aqui, na outra vez. Vocês se lembram o que é sacrifício? Deixa eu pegar minha cola. Desde do nosso outro encontro. Você se lembra o que quer dizer sacrifício? Ai, meu Deus, espera aí que eu tô achando. A Dina está lá anotando, porque ela quer depois conferir se é isso mesmo ou não. É. Mas depois ela não puxa minha orelha, ela puxa meu dente. Só um segundo que eu tô procurando. Olha lá. Ai, tem muita coisa que eu escrevi. Peraí, pode falar, tem muita coisa. Fala, Ana! Eu tô tentando achar. Peraí, não tá aqui. Só uma parte aqui, a Ana Paula não parece a Renata Vasconcelos da Globo lá do jornal, bem parecida. Pronto. Eu achei. Tem até o William Bonner do lado. Oi, fala. Sacrifício, ato para Deus, realizar atos em nome de Deus. Tá certo? Isso. Então, porque sacrifício, muito bem, Ana. Ó, Tereza, né, Ana? Tereza. A Ana tá do outro lado aqui. Não, daqui é lá. ela. Tereza é o nome só do grupo que ela É? mais, né? Mas é ela que é a Ana também? Ela também. Muito bem. Então, mas a questão é que, só para vocês guardarem, a palavra em latim é sacrum facere, tornar sagrado. Todo ato sagrado é um sacrifício. Porque geralmente a gente tem esse negócio de sacrifício como aquela coisa doída, difícil, né? Que, nossa, né? Quando é que vai acabar isso? Não sei o quê. Não. Sacrifício, então, é esse ato sagrado. Porque, por exemplo, quando você matava os animais para oferecer a Deus, para oferecer aos deuses, então até a Deus, porque o Antigo Testamento é cheio desses sacrifícios, mas você matar o animal era o quê? Um ato sagrado.
Mas, por exemplo, tem todo sacerdote, você na ordenação, existe uma frase que se chama assim: tu serás sacerdote na ordem do rei Melquisedeque. Você se lembra onde se encontra na Bíblia esse tal de rei Melquisedeque? Você se lembra? Êxodo? Não é no Êxodo, não. No Êxodo, provavelmente, Melquisedeque já tinha morrido e bem mortinho. No Gênesis. Está no Genésio, isso, exatamente. No livro do Genésio. Está lá no Gênesis. Então, porque está na época de Abraão. Então, mas acontece que, por exemplo, Melquisedeque, por que você fala será sacerdote para sempre na ordem do rei Melquisedeque? Vocês têm ideia por quê? Porque ele era o único sacerdote que oferecia o pão e o vinho como sacrifício. Os outros ofereciam os animais. Por exemplo, nós não temos ali também em Gênesis o sacrifício de Isaac? Você se lembra do sacrifício de Isaac? Então, porque Deus, ele pede para Abraão o sangue de Isaac. O grande problema é que é sacanagem de Deus, né? Já não conseguiam ter filho direito. Abraão, então, fica lamentando que não estava podendo ter filho, não sei o quê. Aí Sara dá a escrava dela, Agar, para Abraão ter filho. Nasce Ismael. Aí depois aparecem lá os 3 senhores lá no deserto para anunciar o quê? E Abraão agora vai ter um filho. O filho, o filho dele, que se tornará pai de uma nação, vai nascer de Sara. Aí depois Sara, ela está atrás da tenda e dá uma risadinha e fala: nossa, daí vai sair alguma coisa? Aí depois o que acontece? O anjo fala: olha, porque você riu, o seu filho vai se chamar Isaac. Porque Isaac quer dizer filho da risada. Bem, só uma curiosidade. Então, o que acontece? Aí depois, acontece que depois que Isaac cresce, aí de repente Sara vai começar a ficar com inveja de Agar e de Ismael, porque já que Ismael era bem mais velho que Isaac, Abraão dava mais atenção a Ismael. Aí a Sara manda que Abraão expulse Agar e Ismael do campamento. E aí depois, então, eles são mandados embora. Aí no meio do poço lá, tem um poço lá, porque é muito a teologia do poço que tem no deserto. Eles estão num poço, estão bebendo água, estão achando que vão morrer, porque está no deserto, ela está sozinha. Aí aparece um anjo e vai dizer para Agar: Agar, não se preocupe, porque o seu filho também vai ser o pai de uma nação. Tanto que você atribui Ismael a quem? Ao ser pai dos muçulmanos. Então, mas aí depois Agar vai embora, aí fica lá Isaac. Aí, de repente, aparece Deus pedindo para Abraão para matar o filho. Puta sacanagem, mano. Acabei de mandar o outro embora. Agora eu vou ter que matar esse. Mas, por qualquer satisfação que Abraão possa ter sentido, qualquer dor, tristeza, para eles. Porque, na verdade, Abraão, ele era politeísta. Ele acreditava em vários deuses. Ele era de uma região lá da Mesopotâmia, chamada Ur dos Caldeus. E, na verdade, ele sai da terra porque ele escuta um Deus e fala para ele: sai da terra e eu te faço essa promessa que você vai ser pai de uma nação e vai para a terra que eu te mostrar. Para Abraão, é um Deus, entre tantos outros deuses, que está falando com ele.
E acontece que um costume entre os povos era sacrificar os primogênitos para os deuses, porque era o bem mais precioso que você tinha para oferecer para os deuses. Então, para Abraão, a coisa não era muito também estranha, era normal. Mas aí então, o Abraão leva lá o Isaac lá para ser sacrificado. O Isaac fica assim meio transtornado, até fala: pai, onde é que está o cordeiro para ser sacrificado? Aí o pai, sem braço, pega lá a corda, amarra lá o Isaac, coloca em cima da pedra, e na hora que vai estender a faca, aí aparece um anjo que vai dizer: Abraão, não estenda a mão sobre o seu filho. E aí do lado aparece lá um carneiro, preso pelos chifres por um espinheiro, e vai ser então sacrificado no lugar de Isaac. Aqui está o primeiro sinal do Cordeiro de Deus, que vai morrer pela humanidade, que está representado aqui na pessoa de Isaac. Mas isso também é para... Deus mostra com isso que ele é um Deus que não quer o sacrifício humano. Né? Que ele não quer o sangue humano. Ele não é como os outros deuses. Né? Então, isso é... Então, Deus começa em Abraão a mostrar como ele é diferente dos outros deuses. Por quê? Porque vocês conhecem o conceito de monoteísmo e politeísmo, não é isso? Monoteísmo é que tem só um Deus. Politeísmo é que tem vários deuses. Agora eu vou dar outro conceito para vocês. Podem anotar quem tiver uma caneta e papel. Se chama monolatria. Tá? Eduardina, é monolatria, viu? Porque se você entende, você conhece o conceito de monoteísmo e politeísmo, que é um só Deus e vários deuses. Mas aqui agora é monolatria. A monolatria é que existe um Deus maior do que os outros deuses. E assim, o povo hebreu acreditou muito, porque o monoteísmo ele vai nascer somente no exílio da Babilônia, depois da queda do primeiro templo. Antes, você tinha um Deus que era maior do que os outros deuses. Tanto que você, antes de cair o templo de Salomão, que foi lá pelo ano 586, 88, antes de Cristo, claro, você sempre carregava a Arca da Aliança na frente dos exércitos para combater os outros deuses. E tanto que, também, lá no capítulo 12, lá do Êxodo, que é o capítulo que vai falar da libertação do povo hebreu, quando passa a 10ª praga, porque eles fazem um banquete com cordeiro, vai falar da questão de que eles tiveram que passar o sangue do cordeiro nas casas, para a praga não passar por aquelas casas. E só que quem vai morrer são o quê? São os primogênitos do Egito. Olha a associação aí. Ó. São os primogênitos do Egito. Para depois, quando você vai ver, quem vai morrer na cruz é o primogênito de Deus. É o primogênito de Deus, ou seja, o primogênito é uma oferta agradável a Deus. Isso no senso comum, né, dos povos que tinham. Mas a única oferta agradável a Deus para reparar pelo pecado original, para reconciliar o homem com Deus, é Jesus Cristo. Não há outro pelo qual possamos ser salvos. Porque o sentido
você ter a questão do Deus único, então vai sendo compreendido durante toda a história do povo, né? A partir da hora em que eles se deparam com uma confusão que existia na Babilônia, porque, por exemplo, na história da criação, aquela história do Gênesis, depois vocês conferem, vocês, do capítulo 1 até o capítulo 4, vocês têm uma história, que foi história escrita lá no tempo da Babilônia, né, pelo grupo que a gente chama de sacerdotal. Do capítulo 4, versículo 6, versículo 7, por aí, vai começar a outra história da criação, que foi escrita por Davi. Então, esse grupo da Babilônia, quando ele fala, né, no primeiro dia, né, Deus falou, faça o céu, faça a terra e a terra, né, que o céu e a terra foram feitos. No segundo dia, falou, faça-se os mares de baixo e os mares de cima, que era o céu, né, e o céu e o mar. Aí vai falando, os 6 dias da criação é um relato que é feito pelo povo da Babilônia, porque os babilônios, eles tinham um Deus, um para fazer o céu, tinha um Deus que fazia o homem, tinha um Deus que fazia outra coisa. Na verdade, essa história é para dizer o quê? Que existe um único Deus que fez todas as coisas. Então, essa é a primeira parte dessa história da criação em Gênesis, que vai de 1 a 4. Sendo que, também nessa história, vai terminar dizendo que no 6º dia, Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Nessa primeira história, nessa história que foi feita na Babilônia, não tem a questão da costela, não aparece aqui. Vai aparecer no capítulo 4. Se não me engano, é versículo 5, 4,4, 4,6. Então, mas ali vai falar da história que a gente conhece da serpente, né? Que Deus então fez o homem, aí depois viu que ele estava só, fez a mulher da costela, né? Fez ele dormir, fez a mulher da costela. Aí um dia Eva estava passeando lá pelo paraíso. O que acontece? Aparece a serpente dizendo, Eva! Como a gente fala, Eva não tinha ninguém para conversar, viu que Eva e a cobra estava dando, né, um pitaco aí para conversar. Ufa, até que enfim tem alguém para conversar aqui, né? E aí, vai lá conversar com ela. Aí depois, vai ter o papinho lá, é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhuma das árvores. Aí a serpente, aí Eva vai falar, não, ele deixou comer de todas as árvores do jardim, menos daquela do meio. Mas por que ele não deixou? Porque se a gente comer daquela árvore, a gente vai morrer. Vai morrer nada, bobinha. Que é isso? Você sabe por que ele não quer que vocês comam dessa árvore? Fruto dessa árvore? Senão vocês vão ser como deuses. Quero perguntar para vocês, mulheres. Fala para vocês uma coisa. Vocês não podem fazer isso. Vocês não vão conseguir fazer isso. Não é aí que vocês fazem? Vocês não são birrenta desse jeito? É só dizer para vocês, ó, vocês não vão. O que acontece? Então, na hora que falou, não, a gente não vai ser como eles, agora que eles vão ver, agora que é o moro da maçã mesmo, aqui, ó. Nem maçã, né? É o fruto proibido. E mordeu com vontade. Agora que eu vou ser Deus mesmo. E aí, quando mostra que ela deu o fruto para Adão, o que acontece é para dizer que homem e mulher participam do mesmo pecado. Não é o problema que a mulher que fez todo mundo pecar, não sei o que a pessoa fala, não. O problema é que é uma história mítica exatamente, mas é a humanidade que é culpada do pecado. Homem e mulher, não é só a mulher, etc. Porque homem e mulher participam do mesmo pecado. Então, mas essa história toda que foi escrita aí agora pelo rei Davi, é para quê?
é para mostrar que o mal não nasce de Deus. Outra coisa fez nascer o mal, né? O mal não nasce de Deus. Então, mas vocês têm essas duas histórias, mas depois vocês comparam. Ali vocês pegam a Bíblia e vejam, para vocês verem direitinho onde começa uma e termina a outra. Né? Para vocês verem. Mas porque o início da segunda da segunda história está no capítulo 4, lá pelo versículo 4, 6, está no início. Que vai dizendo, ainda não existia a terra porque não tinha quem plantasse. Começa assim mais ou menos o capítulo 4. Mas então então o segundo templo, então que estava falando para vocês da questão de Deus, então nasce depois da queda do primeiro templo de Salomão, quando então os hebreus estão exilados na Babilônia, porque antes o que era a crença de todos os deuses, de todos os povos, era o quê? Era a monolatria. Existe um Deus maior do que todos os outros deuses. E vocês vão ler no capítulo 12 lá do Êxodo, quando Deus fala para Moisés, e eis que eu farei passar uma praga que matará todos os primogênitos do Egito. E aí o faraó verá que eu sou um Deus maior do que todos os outros deuses. Você vai encontrar no capítulo 12 várias vezes essa frase sendo dita. Né? Então passarei pelo Egito e morrerão todos os primogênitos. E então verão que eu sou um Deus maior do que todos os outros deuses. Ele não vai falar que eu sou o único Deus. Vai falar, eu sou maior que todos os outros deuses. Mas por que isso? Porque Deus, ele se utiliza para o homem de uma pedagogia na qual ele vai tendo que aprender quem é Deus. Não pode aprender de uma vez. Deus, ele não se impõe, ele se propõe. Então, ele vai mostrando devagarzinho para o homem quem ele é. Ele vai se revelando no tempo aos poucos. Tanto que de Moisés até Jesus se calcula mais ou menos 1.300 anos. 1.300 anos mais ou menos. Então, quer dizer, vai se revelando Deus aos poucos ao homem, né? Até chegar em Jesus. E aí, em Jesus, Deus se revela totalmente. Por isso que São Paulo vai chamar de plenitude dos tempos. Porque foi quando Deus se revelou plenamente a nós. Por isso agora, sempre lembrando, mas o Espírito Santo é ele que move toda essa história para que o homem possa compreender a ação de Deus na história. Mas isso só vai acontecer realmente só depois de Pentecostes. Porque nem quando, uma coisa que eu já falei com vocês também aqui, não sei se você se lembra a última vez que eu falei com vocês, para que os discípulos entendessem tudo que Jesus falou e realizou, precisou ser comunicado a eles o quê? O Espírito Santo. Eles precisaram ser batizados no Espírito Santo. E quando é que isso aconteceu? Pentecostes. Quer dizer, todo o tempo que eles viveram com Jesus, eles ainda não estavam batizados. Eles receberam o batismo de João Batista. E não é o mesmo batismo de Jesus. Tanto que ele vai falar, eu vim batizar a todos pelo fogo. E como eu gostaria que esse fogo já estivesse queimando. Isso Jesus fala quando está saindo, né, praticamente do Jordão. Ele já está falando, como eu gostaria que o Espírito Santo já estivesse inflamando no coração das pessoas.
Por exemplo, uma ação do Espírito Santo que a gente vê logo na ressurreição é em Emaús. Quando eu falo Emaús, fogo, quando eu falo Emaús, fogo, qual é o momento que vocês acham que vocês encontram na história de Emaús? Vamos ver se vocês se lembram. Tem um momento, então, que Jesus lá conversa, bate aquele papo lá gostoso com eles no caminho lá, né? Ele apareceu, eles não reconheceram. Aí depois ele estava indo embora, né? E aí depois os dois lá falam: Senhor, não vai embora não, fica aqui conosco, já é tarde. Então botam ele para dentro da casa. Aí Jesus senta com eles, parte o pão. Aí eles reconhecem que é Jesus. Só que Jesus é esperto, para ficar lá parado, para depois dar explicação porque ele está vivo, ele caiu fora. Já foi então parar lá já foi lá falar com os discípulos lá no cenáculo. Mas isso a gente vai ver que aconteceu depois. Mas o que é que eles falaram logo depois que Jesus sumiu? Era por isso que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, não era? O Espírito Santo que estava queimando o coração deles. Estava transformando. Por isso que quando você foi lá em Pentecostes, a descrição que é dada por São Lucas, lá em Atos, é que desceu sobre eles o Espírito como em línguas de fogo. Por que ele fala como em línguas de fogo? Porque não é que eles viram um monte de linguinha caindo, mas eles sentiram inflamar o seu coração. Então, e a descrição disso foi exatamente o quê? Desceu, cada um recebeu um pouquinho do fogo. Como é que ele vai falar isso? Desceu como chama, não desceu um fogareiro inteiro, né? Por quê? O negócio é... Então o Espírito Santo, ele está sempre nessa ação de transformar, de mudar, de moldar o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos verdadeiramente estarmos voltados para aquilo que é de Deus. O que atrapalha essa ação em nós? Você se lembra? O que atrapalha a ação de Deus em nós? O pecado? O pecado. Tanto que eu digo, gente, Jesus se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, gente, eu digo para vocês, ser como Jesus é tudo muito simples. É só abandonar o pecado. A receita assim, fácil, né? Então, o problema é que tem cada pecado que é bom, né? É difícil, a gente tem os pecadinhos de estimação, que é fogo, deixar de lado. Nossa, bota no bolso ali. É como o leãozinho, que a gente vai cuidando. Enquanto o leãozinho é pequenininho, tá tudo bem, a gente está agradando. O dia que o leão fica grande, fala a gente. É assim que a gente cuida do pecado, né? Então, por isso que a gente está sempre amarrado. Porque, como vai dizer a parábola do joio e do trigo, todos nós fomos feitos trigo. Mas aí foi plantado o joio no meio da gente. Aí então que tem a parábola que Jesus vai falar, né? Quando vai lá o empregado, fala para o dono da terra. Quer que a gente corte o joio? Não, deixe que ela cresça junto. E no fim dos tempos haverão os anjos que vão separar o joio do trigo. Porque na verdade o trigo somos nós. E o joio foi plantado pelo demônio quando deu pecado. Gente, deixa eu contar para vocês uma historinha que vocês não conhecem, provavelmente. Mas vocês vão gostar. Vocês sabem por que é que a maçã... Porque vocês sabem que na história de Adão e Eva não existe maçã, né? Existe fruto proibido. Então, por que é que o fruto proibido se tornou maçã? Vocês têm ideia? Porque é o seguinte. Então, em latim... A palavra malum, né? Maçã é malum e é o mesmo que o adjetivo ruim, mal.
Não, tudo bem. Então, o adjetivo malo que é mal, né? Malo. Malo é mal. E também maçã. Como é que é maçã? Malum também, plural mala. Não, é mala. Né? Acho que o plural. Não, mas acho que então, mas é mala. Mas é só plural, sei lá? Acho que não. Porque senão malum seria o plural. Malum. Singular malum, plural mala, se eu não me engano. Então, mas porque essas palavras são parecidas, ficou no trocadilho maçã, mal, mal, maçã. Ficou os dois reconhecidos assim. E por isso aqui, a coitada da maçã ficou sendo a culpada do pecado. E aí a palavra Ficou sendo morder a maçã, coitada. É a tradução, então, né? Do latim. Não é tradução, foi trocadilho, não, porque por tradução são bem diferentes uma coisa da outra. Mas é que nem teve outro dia. Nossa, mãe, gente, vocês não acreditam. Eu dei quase risada aqui, porque tem não sei se o Tiago uma hora vai poder passar para vocês, ou poder mandar para vocês. Foi na época de Pentecostes aqui, e acontece que estava um sujeito tocando era a missa, era do Espírito Santo, e aí estava o padre lá, todo compenetrado, para ler o Evangelho, não é verdade? Ele cantando a aclamação do Evangelho. Eis que enviarei um novo paralítico. Então, o que acontece? Paráclito virou paralítico. Então, o que acontece? Coitado, o padre não sabia se dava risada, se não saía. Saiu acho que ele deu uma volta na igreja toda, voltou. Não sei o que aconteceu. Depois que ele falou, eis que eu vos enviarei um novo paralítico, ficou muito... E o pior é que eu, fazendo leitura aqui, eu me lembrava desse negócio e tinha vontade de rir aqui. Né? Falei, gente, era muito... Indo dentro da cara do Atanael, que também faz gozação danada disso tudo. Mas a questão é que, às vezes, então, esse trocadilho, então, faz o pessoal falar, mala é malo, maçã é mal. Então, a gente tem que verificar. E Ana, é o seguinte, a Ana que eu vi lá, que é Tereza Jovem, foi outro dia, o que aconteceu? Você pediu para eu explicar a questão como é que era, do Espírito Santo, porque a pomba, né? Você não foi? Então, eu agora estou fazendo eu vou fazer um programinha lá na minha conta no YouTube, e lá eu vou colocar também o cordeiro. Vou começar a falar dos símbolos, né? E vou falar lá sobre o cordeiro. Então, daqui a pouco, tá lá colocando. Perguntar isso, Frei. Hã? Eu ia te perguntar isso hoje. Ah, é sobre o cordeiro? Tá bom. Eu ia, juro que eu ia. Então, por que o cordeiro? Então, ali eu vou explicar mais a questão do cordeiro. Então, mas que daqui a pouco eu vou falar sobre o Apocalipse, vai ter um monte de coisa lá que vou botar lá no canal que vai ser legal. Mas preciso de tempo para isso também. A gente está sem tempo nenhum na casa, né, hoje em dia, né? Eduardina, eu estou muito ocupado sem fazer nada. Dá licença. Não me desocupa. Não me desocupa, por favor. Mas a questão é que a gente precisa fazer mais devagarzinho, eu estou fazendo, porque tem um monte de coisa aqui. É que Frei Paulo pediu para fazer tanta coisa, que eu também estou assim meio perdido. Como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, tudo com prazo. E o Frei Paulo está mantendo a gente culpado aqui. Dizendo. Mal. Ele é muito mal, viu? Ele é mal? Sabe que o Frei Paulo é mal. É nada, ele sabe que mente desocupada é moradia do demônio. Então, ele, lasca vocês. Aqui é cabeça vazia, oficina do diabo, né? Do diabo. Fazer o quê? Pois é. E aqui não tem lugar para o diabo, não, já tem muita gente. Pode... Que bom! Que bom, né? Agora, gente, então agora eu peço para vocês, o que eu acho que eu podia explicar os sacramentos é o que foi falado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Tu que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, está no meio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fiquem em paz, comam bem, boa semana e até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa semana.